Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui então para gravar o nosso primeiro vídeo de Meta 15, tá? Onde nós falaremos sobre as figuras geométricas espaciais, capítulo 4. Então, primeiro, a gente vai observar algumas imagens aqui, né, de coisas que nós temos no nosso dia a dia que lembram figuras geométricas. Mas além de lembrar aquelas figuras geométricas que a gente já conhece, como quadrado, triângulo, retângulo, a gente vai falar de figuras geométricas espaciais, tá? O que seria isso? A gente vai estar trabalhando com 3 dimensões, comprimento, altura e largura, tá? Então aqui eu tenho 3 figuras. Um do edifício sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York. Eu tenho a Catedral de Londrina, aqui no Paraná. E eu tenho a entrada do Museu do Louvre em Paris, na França, né? Esse aqui é bem conhecido nosso, aí a gente já viu em várias coisas, né? Internet, enfim, televisão, ele é bem famoso. Então, é claro que olhando essas figuras a gente consegue identificar que tem quadrado, tem retângulo, tem triângulo, né? Mas, e o que seriam então essas figuras geométricas espaciais, tá? Aqui na apostila de vocês, essas figuras, elas têm um nome especial, chamadas de poliedros, tá? Então, elas são formadas por superfícies planas. O que são superfícies planas? Todas essas figuras geométricas que eu falei para vocês. Então, é como se a gente tivesse a união, né, dessas figuras geométricas formando um outro tipo de figura que a gente fala que é figura espacial por ter daí as 3 dimensões, comprimento, altura e largura, tá? Aqui vai falar então um pouquinho para vocês sobre os tipos, né, de figuras geométricas que a gente tem, dessas espaciais. Então, poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície é formada apenas por polígonos. Então, por exemplo, aqui nós temos retângulos, aqui nós temos triângulos e retângulos, e aqui nós temos triângulos, certo? Então, por isso que são chamadas aí de poliedros, tá? Aqui são alguns exemplos. Aí nós temos também figuras que não são poliedros, elas não são classificadas como poliedros. E essas figuras, tá, geométricas espaciais, elas são denominadas de não poliedros. E então como que eu consigo identificar, né? Então aqui, por exemplo, nessas imagens, vocês vão perceber que tem superfícies arredondadas. Tudo que é superfície arredondada não é plana. Então, por isso que elas não se enquadram na classificação lá de poliedros, elas são não poliedros, tá? Então, aqui nós temos lá em Estocolmo, na Suécia, né? Temos uma imagem de lá. A gente tem lá na Alemanha também, ó, aqui eu tenho, né, uma superfície arredondada, Catedral de Maringá também, né? Porque a gente tem superfícies arredondadas, então a gente não pode classificar como poliedros, seriam não poliedros, ó. Agora veja nas imagens abaixo as figuras geométricas espaciais não poliedros que essas construções lembram, né? A gente tem aqui, o nome dessa aqui é esfera, cilindro e cone, tá? Não poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície tem pelo menos uma parte curva, ou seja, não plana. Tem alguma superfície arredondada, tá? Essa que é a diferença do que a gente viu de figura geométrica espacial. Pessoal, aí depois vem os exercícios, mas eu gravarei um outro vídeo separado para vocês para fazer a explicação dos exercícios, tá bem? Então é isso. Um grande abraço para vocês e bons estudos!